Olá, tudo bom? Tudo beleza? Vamos para a parte número 3 do assunto de radioatividade, tá? Para a gente finalizar essa parte conceitual e ir para a parte dos exercícios, né? O que a gente vai ver na parte 3, professor? A gente vai ver esses tópicos aqui, ó. A gente vai ver outros processos radioativos, tá? Não só o decaimento, a gente vai ver a transmutação, fusão e fissão nuclear. A gente vai saber identificar esses processos pelas reações nucleares e saber a utilização deles, tá? A gente vai também fazer uma breve abordagem das aplicações dos processos radioativos, tá? A gente vai ver que eles são empregados na indústria de alimentos, para produzir energia, até na produção de armas de destruição em massa, tá? A gente vai falar um pouco sobre os lixos, o lixo nuclear, o lixo radioativo, né? E os efeitos da radioatividade no corpo de uma pessoa. Tá tranquilo? Então vamos lá. O que é uma transmutação, professor? Uma transmutação é quando um átomo se transforma em outro, tá? Geralmente pelo choque com uma partícula, tá tranquilo? Mas isso não é obrigatório. Então você tem um átomo, olha, por exemplo, que o átomo de nitrogênio ele se chocou com uma partícula alfa e se transformou no átomo de oxigênio. Um átomo se transforma no outro. Pode ver que só tem um átomo do lado, um átomo do outro, tá? Aqui a gente vai fazer uma pequena correção, é o átomo de alumínio, tá beleza? Então vamos lá aqui. Aqui o selênio se choca com uma partícula beta, aí se transforma no átomo As, tá? E emite um nêutron. E aqui o alumínio se transforma no magnésio pelo choque com um nêutron, tá tranquilo? E emite um próton. Então um átomo se transforma no outro pelo choque ou não com uma partícula, isso não é obrigatório, tá? Então pela equação aqui você identifica transmutação, relacione ele com transformação, o átomo se transforma no outro, tá tranquilo? Professor, o que é fissão nuclear? Olha, quando a gente fala em fissão, a gente pensa logo em quebra, né? A fissão nuclear é a divisão de um átomo em dois ou mais núcleos, tá? Não é obrigatório ser dois, mas tem que ser a partir de dois ou mais, tá? Nesse processo, o átomo ele se divide porque ele é muito instável, tá? E é um átomo pesado na maioria das vezes. Ele produz dois outros átomos ou mais de dois e libera uma grande quantidade de energia durante esse processo. Essa energia aqui é a energia de ligação do núcleo, tá? Que é muito alta. Então você precisa ter só um pouquinho daquele material que ele vai liberar uma grande quantidade de energia, tá? Esse caso aqui é a fissão nuclear do átomo de urânio 235, tá beleza? Então aqui você vê dois átomos. Não confunda com transmutação. Transmutação só forma um átomo do outro lado. Aqui é dois ou mais. A divisão de um átomo em dois ou mais, tá? Esses processos de fissão eles são utilizados na bomba nuclear, tá? Isso aqui ele se torna uma reação em cadeia, dependendo da quantidade do material que você tem. Então aqui tem um exemplo, ó. Tem um átomo aqui, ele é ficcionável, né? Ele se divide, ele produz outros nêutrons e esses outros nêutrons vão lá, entram em choque com outros átomos e esses átomos sofrem fissão e cada um deles libera mais nêutrons e aqui vai ficar sendo uma reação em cadeia, porque cada átomo ele consegue lá ficcionar outros três, né, para a liberação dos nêutrons. Então aqui você tem uma reação em cadeia, tá? Dependendo da quantidade de massa que você tem lá no seu processo. O que é uma fusão, professor? Fusão nuclear, o próprio nome diz, fundir, né? Eles vão se unir. Você tem dois ou mais átomos e eles vão formar um átomo mais pesado. Olha aqui o hidrogênio, ó, número de massa 2 e o outro hidrogênio, número de massa 3, eles se juntam e formam um átomo de hélio, um átomo mais pesado. Também nesse processo uma grande liberação de energia, tá? Porque quando esses núcleos se chocam, eles liberam energia. Esse processo ocorre onde, professor? Eu tento simular aqui na Terra, mas geralmente eles ocorrem nas estrelas como o Sol, tá? O Sol é o grande fabricante dos átomos que tem no universo, tá? Ele começa com átomos de hidrogênio, esses átomos de hidrogênio vão se chocando e formando átomos mais pesados, por exemplo, de ferro, de carbono, de oxigênio, que tem 8 prótons no núcleo, de sódio, que tem 11, tá? Depois essa estrela explode, os resquícios delas podem se unir e formar os planetas, e se tiver as condições necessárias, podem formar a vida. Então, assim, você tem esse átomo aqui no seu corpo, ferro, carbono, oxigênio. De onde eles vieram? Eles vieram a partir da fusão de átomos menores, por exemplo, átomos de hidrogênio. Então, quem formou esses átomos que constituem seu corpo foi uma estrela que já morreu e os destroços dela se formou o nosso planeta. Tá tranquilo? E tudo de matéria que constitui o universo são formados por esses blocos. E os grandes fabricantes desses blocos são as estrelas.
Tá tranquilo? Átomos mais pesados que o ferro, eles já são formados quando a estrela colapsa, quando ela explode, aí forma outros átomos tipo o ouro. Então esses mais pesados já são mais difíceis de você encontrar na natureza, tá? Tem uma frase aqui, ó, todos nós estamos conectados uns aos outros biologicamente, a Terra quimicamente e o resto do universo atomicamente. Essa frase daí está completamente correta, tá? Os átomos que nós temos foram originados das estrelas que morreram, tá? Professor, qual é a aplicação da radioatividade? Bora ver a primeira aplicação aqui, ó. A gente pode, e as pessoas, né, cientistas que detêm esse conhecimento e métodos para a produção disso, eles desenvolvem usinas nucleares, mas nessas regiões onde não tem rios, não tem sol, não tem vento, então eles têm que obter energia de alguma maneira. Eles obtêm dessas usinas nucleares, que nada são do que aquele processo lá de reação em cadeia controlável, tá? Eles controlam aqui a reação em cadeia lá de fissão nuclear, nesse caso aqui do urânio. Aí ele libera energia, aquece aqui o recipiente, né? Tem uma água que passa aqui ao redor, tá? Dessa tubulação, essa água esquenta. Essa água esquentando vira vapor, esse vapor vem aqui e gira uma turbina, tá? E essa turbina gira e cria a nossa energia elétrica, né? A energia elétrica alternada, né? Então, nesse caso aqui, esse processo aqui de gerar a turbina é obtido através do calor da reação nuclear, que ocorre de maneira controlada. E o problema é quando tem algum vazamento aqui, alguma coisa, que esse material radioativo fica exposto e você tem um acidente nuclear, tá? É mais em localidades que não tem essas fontes de energia que nós temos aqui no Brasil, tá? Tipo o Japão não tem muito, então eles apelam para energia nuclear. Tá tranquilo? Aqui é o exemplo de uma usina nuclear, a parte de dentro, tá? Então tem que ter todo um controle aqui, porque se aqui tiver um acidente, todo mundo ao redor aqui vai pagar o preço, tá? Outra aplicação, aí também usa essa reação em cadeia como bomba de destruição em massa, tá? Aqui é um teste que teve. Para te ter uma ideia, perto da explosão as pessoas são evaporadas. Aqui tem a sombra de uma pessoa que foi completamente evaporada com calor. Perto da explosão fica próxima à temperatura do Sol, tá? Quanto mais distante você vai, já vai ficando o calor menor. Por exemplo, essa pessoa aqui que sofreu pela bomba, ela foi carbonizada. Esses aqui conseguiram ainda, sofreram queimaduras e também foram afetados pela radiação, tá? Essa é uma arma aqui que não deve ser usada. Outra aplicação, olha aqui, raio-x, né? Pra gente ver se nossos membros, né, sofreram uma quebra, né? Pra ver uma cirurgia de remendo os ossos. Aí você tira um raio-x, tá? Pra você ver também se o seu pulmão tá normal, se o pulmão tá com uma pneumonia, ou Deus que me livre, uma covid, tá? Aí o médico tira uma chapa, na verdade é um elemento que libera raio-x, raio-x atravessa você e ele revela isso numa chapa e verifica como é que tá o seu órgão, tá? Nesse caso aqui é aquele programa lá que tem, né? No aeroporto as pessoas engolem cápsulas de droga aqui para fazer um tráfico. Aí também eles têm um aparelho que tira um raio-x na hora e vê se a pessoa tá servindo como um mula, né? Tráfico de drogas aqui, uma das aplicações. Esse senhor aqui, ele tá submetido a uma radioterapia, né? Tem um material radioativo aqui, ele incide uma radiação aqui, né, emitida pelo seu material. Aí essa radiação eles focam naquele local onde tem câncer para tentar matar o câncer e dar uma qualidade de vida para a pessoa que está passando por esse tratamento. Tá tranquilo? Outra aplicação, professor, olha aqui, detector de fumaça. Aqui também tem um material radioativo que quando a fumaça passa por aqui ele dispara, né? E fecha o circuito aqui. Outra aplicação é a datação por carbono 14. Todo mundo tem carbono 14, carbono radioativo dentro de si, tá? Só que em pequena quantidade. Quando você está vivo, você elimina esse carbono e se alimenta e repõe. Aí essa quantidade fica fixa. Só que quando você falece, você não se alimenta mais, aí o carbono vai sofrendo decaimento e vai diminuindo a quantidade dele, ó. Aí dependendo da quantidade de carbono que tem, quanto menor for, mais velho é o material orgânico, tá? Uma árvore, uma pessoa. Aí ele usa aquela fórmula lá, o QI sobre QF. Então a gente vê a quantidade final que tem lá, a inicial ele sabe quanto é, né? Em média, quanto carbono 14 tem no ser vivo. Aí de lá eles usam aquela fórmula lá, né? Do T sobre T meio. Ele sabe o tempo de meia-vida do carbono 14, ele determina o tempo daquele material lá que eles acharam, tá? E aqui é a aplicação
em relação a alimentos, tá? Aqui você tem um morango, que ele é o controle, ele passou 12 dias, pode ver que tem bastante morango estragado aqui, e aqui ele joga uma radiação de um material radioativo lá, que emite, para esses morangos aqui não estragarem. Aqui ele ficou meio Kilogeiger, né? Aqui eles aplicaram 1 Kilogeiger, uma unidade que mede a quantidade de radiação, que colocou 1,5. Nota que esse que eles colocaram mais tempo, todos eles ficaram 12 dias. Ó. Nota que esse aqui que pegou mais radiação, ele não apodreceu tão rápido. Então ele é utilizado também para isso, tá? Para os fungos não se proliferarem no alimento, ele fica mais tempo na prateleira e não apodrecer. Os efeitos da radiação, quem tem exposto, professor, tem um alto risco aqui de tumores, né? Especialmente em crianças. Aqui nas hemácias do sangue tem uma baixa, nos pulmões pode haver inflamação, no estômago, dependendo de quanto é exposto, para ter sangramento, intestino, tá? Pode mexer com a medula óssea, então as pessoas não podem ficar expostas a esse tipo de radiação. Se tiver algum acidente radioativo, tem que ficar o mais rápido possível, ficar longe, não entrar em contato, isolar a área, tá? Que causa um dano enorme e irreversível. E o lixo nuclear, professor, que é gerado lá daquelas usinas, tá? Como é que eles descartam isso? Não tem um jeito muito fácil de descartar, não. Principalmente eles colocam aqui em uns contêinerzinhos, né, de metal, tem carbono, eles cavam um poço, colocam concreto nesse poço e o material radioativo fica lá, tá? Porque ainda está emitindo um pouco de radiação, essa radiação é perigosa. Olha aqui a pessoa levando aqui o lixo radioativo, ó, todo empacotado aqui, ó. E esse material radioativo também está naqueles equipamentos, né? Tu vê aqueles de raio-x e de radioterapia, às vezes eles não fazem o descarte correto daquilo que causou o acidente nuclear do Césio-137, né? Aqui no Brasil, ó. A pessoa foi lá, mexeu no ferro velho, lá tinha material radioativo, ele levou para casa, aí se contaminou a filha dele, tá? Porque o descarte tem que ser controlado pela Agência Nacional de Energia Nuclear do Brasil, tá? Não pode ser qualquer descarte, vou jogar ali no lixo. Tem que ter um local específico para isso. Tá tranquilo? Então isso aqui, esses acidentes nucleares tem que ter uma preocupação muito grande, tá? Tanto nas usinas quanto no descarte de material radioativo de hospitais, tá? Para fazer o resumo total, da aula 1, 2 e 3, a gente viu o que é um processo radioativo, ou quem começou a estudar primeiro, né? Os primeiros estudiosos, as emissões radioativas, algumas são partículas, outras são radiação, tipo a raio-x e a gama. A gente viu esse poder de penetração, decaimento radioativo, né? Que quando ocorre um decaimento radioativo, tanto o número de massa quanto a carga é preservada nos reagentes e produtos. A gente viu a cinética de desintegração radioativa, né? Utilizando aquela fórmula lá, né? QI sobre QF igual a 12 elevado a T sobre T meio. A gente viu a definição de tempo de meia-vida. E nessa última hora a gente viu os conceitos de fissão, fusão e transmutação. A gente viu como identificar. Também a gente deu uma pequena observada lá nesses processos, né? Que envolvem a radioatividade, né? A utilização dele, geração de energia, tratamento e diagnóstico médico, indústria de alimentos, datação de material orgânico, né? Produção de armas de destruição em massa. Tá tranquilo? Os nossos vídeos estão no YouTube, tanto no YouTube quanto aqui nesse site, tá? Que está em construção. Se quiser visitar lá, a gente vai colocar lá os resumos do material, tudinho. Aí você pode seguir tanto no YouTube quanto no site, tá? A gente fica por aqui hoje. Bons estudos, tá? Veja um vídeo lá de exercícios, caso vocês precisem, tá?